Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal RP Hour, onde você aprende um pouco sobre tecnologia e automação, certo? E pessoal, a gente está aqui para mais um dia, mais um vídeo, né? Se você tem acompanhado aí o canal, o último vídeo que eu postei foi um vídeo que a gente tem desenvolvido esse script aqui em Python para automatizar uma tarefa bem interessante, comum, né, no dia a dia das empresas, que é a leitura de PDF, certo? A extração de informações, né, de dados de PDFs. E a gente fez esse script, né? Então a gente criou a estrutura do Excel. E também lemos os PDFs aqui, né? Trouxemos também os dados dos PDFs. Só que o nosso script, querendo ou não, ele não está muito robusto, né? Então, se acontecer alguma exception, se acontecer algum erro aqui, ele não vai ser tratado muito bem, né? Então, pode simplesmente quebrar aqui o script, não rodar mais para os próximos itens, né? E por aí vai. Dessa forma, pessoal, essa aula aqui é para a gente fazer uma robustez, né? Atribuir uma robustez, aqui, uma resiliência para o nosso script, né? Para ele ficar mais robusto mesmo, a gente fazer umas tratativas nele com relação a exception handling mesmo, né, que é o mais importante mesmo. E aí, claro, na próxima aula, né, pessoal, a gente vai dar uma olhada em como que a gente consegue importar aqui, utilizar uma biblioteca de banco de dados MySQL para a gente também, junto com todo esse processamento que a gente está fazendo da automação, todas essas tratativas de exception, completed, né, e por aí vai, a gente também manter uma rastreabilidade e inserir também esses dados em um banco de dados para que a gente não perca esses dados também, certo, pessoal? Então isso acaba sendo bem interessante até para acompanhar não só o processamento dos itens em si, mas das execuções, né? O que aconteceu na execução daquele dia, desse dia, né? Enfim, então o banco de dados ele traz essa certeza para a gente que a gente vai ter esses dados ao nosso dispor quando a gente precisar, certo? Então, pessoal, sem mais delongas, a primeira coisa que eu queria fazer com vocês aqui, para a gente já começar, de fato, atribuir uma robustez maior aqui para nossa automação, é colocar ela dentro do método main, tá? Então, se você estuda Python, né? Se você sabe Python, você sabe que sempre quando a gente chama função de algum arquivo Python, algo nesse sentido, se a gente chama esse arquivo, né, para ser executado, ele sempre vai executar por padrão a função main, que é essa função aqui, né? Então, eu coloquei aqui, pessoal, tudo dentro da função main. Aí eu vou pegar simplesmente isso aqui porque eu vi que ele não identou para mim. Vou dar um tab aqui, tá? E aí vou começar a fazer os ajustes aqui, tá? Então, porque a gente sabe que no Python alguma indentação errada pode trazer um problema para a gente, tá? Então, def main, ou seja, a gente tem a nossa primeira função aqui, ó, tá? Então, é a nossa função main. Então, a gente sabe que sempre se esse arquivo for chamado, né, por uma outra função, algo nesse sentido, ele vai executar a main aqui pra gente, tá? E lá no final, pessoal, para a gente ter certeza de que tá certinho essa questão da main, a gente também coloca só essa verificação aqui, se o name for igual a main, então a gente executa a main aqui também, beleza? Dessa forma, olha só, eu posso até executar isso aqui, só para a gente fazer um teste, ó, vou deletar esse arquivo que a gente estava trabalhando da aula passada. E aí, pessoal, eu vou colocar aqui então o Python 3, invoices, pronto, ele executou aqui para mim, sem problema nenhum, trouxe o arquivo ali e tá tudo certo. Beleza, pessoal? Bom, vamos para a parte legal, né, que eu diria agora, a parte que leva a gente a pensar um pouquinho no nosso script, aqui nas lógicas também, né, que é a parte de exception handling em si. Então, como que a gente vai tratar agora as exceções, né, caso de erro? Se você vem do RPA em si, RPA Low Code, Automationware, UiPath, Blue Prism, por aí vai, você está familiarizado, por exemplo, eu estou mais familiarizado com o Blue Prism. Então você sabe que quando acontece uma exceção, a gente tem um momento em que ela é estourada, que ela é recuperada, né, resgatada, e o resume, né, o momento em que a nossa automação volta para o fluxo normal dela. Esse exception handling que a gente tem no low code para RPA, em linguagem de programação, a gente chama isso de blocos, né, try-catch, né? Então, até no RPA em si, a gente tem os blocos lá, por exemplo, no Blue Prism, né, que a gente define esse try-catch. Dessa forma, pessoal, a gente pode aqui, no meio do nosso script, colocar try-catches, né, try-catches onde a gente achar que for mais interessante colocar. Dessa forma, pessoal, eu acho que a gente pode colocar um try e except, né? Aqui no Python é try e except, né? Não é try catch, né? Mas a gente está acostumado a falar try catch. Mas então a estrutura é assim: a gente tem try, ou seja,
tente executar tudo isso aqui, tá? É como se isso tudo tivesse um bloco mesmo, tá, pessoal? Então, a partir desse momento, esse script todo, ele está sendo executado, olha só, dentro do bloco try, tá? Vocês conseguem ver isso aqui. E aí, ó, a gente segue as linhas aqui então, né? Ó, def main, né? A função main. Aí agora a gente tem o bloco try, ele acaba aqui embaixo. E aí a gente pode colocar aqui o except então. E except, exceptioness, e, né, a gente dá um nome, digamos assim, para qualquer exceção que acontecer. E aí a gente pode, por exemplo, colocar erro ocorreu. Claro, né, pessoal, isso aqui é uma maneira realmente muito básica de tratar, né? Mas é só para mostrar para vocês aqui já que, olha, a gente já consegue atribuir aqui um pouco mais de robustez, mas a gente não vai usar print aqui nem nada, lógico, né? É só para a gente ir testando e por aí vai. Então, acho que um primeiro teste que a gente podia fazer, pessoal, é o seguinte: eu vou criar mais uma pasta aqui, ó, PDF Invoices Test, tá? E aí eu vou pegar todos esses arquivos e eu vou colocar no teste, tá? Eu vou dar um move aqui, ó, ele moveu, ou seja, agora quando eu for executar esse script aqui, tanto é que a gente pode fazer esse teste, olha só, pessoal, ele vai lançar uma exceção, ó, erro ocorreu e, tá? Então ele caiu no meu try catch, né, no meu try except. Aqui faltou um F antes, tá, pessoal, pro format, né, para a gente formatar, porque a gente colocou as chaves, né, dentro do E da nossa exceção. Então, se eu executar aqui, ó, no files found in the directory, né, ou seja, nenhum arquivo foi encontrado no diretório. E tá certo, né, a gente moveu esses arquivos e a gente também iria estourar essa exceção aqui. Lembra que a gente falou disso aqui na aula passada? Ou seja, cara, se você não tem nenhum arquivo mesmo, vamos estourar essa exceção aqui e não tem o que fazer, certo? É isso aqui, faz parte, pronto, né? Não, acabou, né? Não tem o que fazer mesmo, não tem nenhum processamento que pode ser feito, né? E conforme for passando o tempo, a gente vai vendo como que a gente pode tratar isso aqui melhor também, tá, pessoal? Agora, onde que a gente também poderia colocar um try except, pessoal? Aqui na parte do workbook, tá? Aqui a gente está lidando, por exemplo, com o Excel, né? Então a gente está criando o nosso Excel, a nossa estrutura. Então eu posso colocar um try e um except aqui. Mesma coisa, tá, pessoal? Vou por enquanto copiar essa parte aqui do except, que é meio padrão mesmo, tá? Try except, e aí eu vou identar isso aqui melhor. E se acontecer alguma exceção aqui do Excel também, ele mostra para mim nessa parte aqui também. Beleza, pessoal? Nesse except aqui, tá? Aí eu idento aqui o print, né? Tem que ficar identado aqui, tá? Caso você conheça um pouco mais de Python, queira se aprofundar, estudar também, tá? Você também pode customizar as suas exceções, tá? Então, caso aconteça alguma exceção aqui e você recupere ela aqui, porque aqui é como se fosse o catch, tá, pessoal? Né? O except aqui ele é o catch no Python. Você também pode customizar a sua mensagem e daí mostrar também o que aconteceu. Então, por exemplo, erro ocorreu, eu posso colocar aqui simplesmente não foi possível criar arquivo Excel, tá? E aí a gente mostra através do E aqui a exceção de fato, tá? Então, pessoal, voltando um pouquinho, eu não gosto muito da maneira com que a gente faz essa parte aqui, né? Então, poxa, um bloco enorme aqui, ó, sabe? Esse try, daí o catch lá embaixo, tá? Eu não acho muito legal, tá? Então, eu vou simplesmente cortar essa parte aqui, pessoal, tá? Eu gosto de fazer os blocos, né? Como se a gente fizesse no RPA mesmo, para deixar mais robusto, mais resiliente, tá? Então, ó, eu vou tirar essa parte aqui também, tá? E aí a gente consegue reidentar isso aqui tudo. Olha só, eu vou trazer Shift Tab, tá, para a esquerda, e aí agora a nossa indentação está certa novamente. Então, eu fiz um try except aqui, um try catch aqui, tá? Então a gente consegue tratar as exceções que acontecerem aqui dentro da construção do Excel. Eu acho que é interessante a gente também fazer, pessoal, um try catch aqui, porque aqui a gente está lidando com diretório, tá? Então pode acontecer alguma coisa aqui também, tá? Try except, olha só, beleza? Então, beleza, a gente está seguro nessa parte. A gente também está seguro nessa parte aqui. Se não tiver arquivos, não tem o que fazer mesmo, né? Claro, eu só vou trazer esses arquivos de volta, né, pessoal? Porque a gente já testou ali os erros e ok, tiramos a prova real mesmo então, né? Mas aí, conforme a gente vai atribuindo esse try catch, a gente vai deixando a nossa automação um pouco mais robusta, certo?
E pessoal, aqui não tem o que fazer mesmo, tá? Então, por exemplo, cara, se acontecer um erro aqui, não tem execução, né, pessoal? Não tem o que fazer. Se acontecer um erro aqui, tem que só estourar a exceção mesmo e pronto, a automação ela não vai conseguir mais ser executada, certo? O que eu quero dizer? Como que a gente vai escrever alguma coisa num arquivo Excel, no banco de dados? Tem como? Tem. A gente pode fazer, por exemplo, uma tratativa em Excel, no banco de dados, para mostrar mais relacionado à questão da execução, né? Mas normalmente quando você está construindo uma automação, seja em RPA, Blue Prism, Automationware, UiPath ou até em Python, quando é em Python, linguagem de programação, provavelmente você vai ter uma ferramenta de orquestração e lá na sua ferramenta de orquestração você vai ver que o seu script começou, você tinha arquivos para ser processados, só que aconteceu alguma coisa aqui do erro do diretório, aconteceu alguma coisa aqui na construção do arquivo, por exemplo, e não tinha mais o que fazer, estourou a exceção e, né, enfim, infelizmente não teve o que fazer. Então, nesse sentido, lá na sua ferramenta de monitoramento, de orquestração, você vai conseguir visualizar isso. Agora, em alguns casos, a gente consegue pegar a exceção que está acontecendo, pega a mensagem dela e sim, se for relacionado ao arquivo, né, a um item, por exemplo, tipo mark item as exception, por exemplo, no Blue Prism, aí sim a gente marca o item como exceção, mas não tem a ver com a infraestrutura, né, ou não tem a ver com a execução, né, do seu robô, né, do seu script em si. Aí sim você pega essa exceção, trata, coloca no banco, caso necessário, né? Que é, querendo ou não, que a gente vai fazer aqui, certo? Então vamos lá, pessoal. Continuando então, aqui não tem o que fazer, né? Estoura uma exceção, aqui também lança, você não vai ter arquivos, não vai ter processamento. Aqui é com relação à infraestrutura, certo? Então é Excel. Eu posso até, pessoal, na realidade, colocar isso aqui, ó, dentro também, tá? Por quê? Porque faz parte, né? Então eu tenho esse last line aqui, ó, deixa eu só identar, né, para deixar certinho. Querendo ou não, ele está lidando com o Excel aqui, certo? Ele está pegando os valores, né, por aí. Então, é importante também a gente acabar colocando esse bloco ali dentro. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa parte do for um pouco ali mais para frente, pessoal, mas eu vou fazer um try catch aqui também, ó, tá? Então, porque aqui eu vou estar lidando com o Excel também. Então, eu vou fazer um try. E aí eu vou só copiar o except ali de cima, pessoal, exception, tá? Então vamos colocar aqui, vou colocar esse com um tab aqui, por exemplo, também. Não foi possível salvar arquivo Excel, tá? Eu estou misturando um pouco, né, pessoal, o inglês aqui com o português, tá? Não liguem, podem fazer da maneira que vocês quiserem, mas eu posso colocar em inglês aqui também para a gente aprender um pouco mais, né? Então, it wasn't possible to save Excel file, tá? Então, posso colocar dessa forma. Aqui eu posso colocar assim, couldn't create Excel file. E aí a gente fica mais ok, né? Fica mais padronizado, né? Tudo em inglês, tal, beleza. Então, aqui acho que tá ok. Opa, esse except aqui na realidade, né? Eu preciso colocar o WB save aqui dentro também, né? Então, colocar aqui dentro, não tem problema, tá? Eu sei que ele está lidando com data, né? Full now, tá? Beleza? Eu vou colocar aqui também, não tem problema não. Ok. Aqui, pessoal, que o negócio fica interessante, ó, porque para cada arquivo em arquivos, aí sim, eu vou estar trabalhando com arquivos, então aqui eu posso tratar cada arquivo individualmente também, certo? Aqui faria sentido, pessoal, eu ter, por exemplo, um try catch dentro desse for, claro, né? Por causa que eu estou dentro de um loop, só que aqui eu estou lidando com Excel, aqui eu estou lidando com o PDF em si também, tá? Então, o PDF Plumber, o Excel aqui também, tá? E por aí vai. E, né, até posteriormente eu vou lidar com banco de dados também, né, pessoal? Então, estabelecer a conexão e tal, e fazer uns inserts aqui também, certo? Então, pessoal, vocês até lembram da aula passada que eu tinha comentado com vocês da questão aqui, né, do couldn't find invoice number ou o date, certo? Então, o que isso significa? Significa que, pô, o processamento desse item, pessoal, querendo ou não, ele está sendo feito, está sendo executado, está dando certo, né? Então, a gente fez o padrão do regex, ele procurou, só que ele não encontrou nenhum. Nesse group, por exemplo, né, que a gente está trazendo daí o texto desse regex, ele não acabou encontrando nenhum texto. Então, a gente, né, faria sentido o couldn't find aqui, né, colocar e tal, e não tem problema, né?
é como se esse item realmente ele tivesse uma exceção. A gente pode tratar dessa maneira. Caso você queira levantar uma exception aqui, não tem problema. E, inclusive, é algo que a gente vai fazer agora, tá? Por quê, pessoal? Porque se vocês forem pensar comigo, agora sim, dado que nós estamos tratando aqui o nosso script, né, a nossa automação, dado que agora a gente está deixando ela mais robusta, faz sentido a gente fazer um throw aqui, por exemplo, um throw aqui também, e sim, deixa aqui como completed. Por quê? Porque se aqui ele levantar, né, lançar uma exception, ele já vai direto para um except que a gente colocar ali posteriormente. E além disso, o nosso item ele não vai estar completado de fato, né? É um item que vai faltar, pode até ter o invoice number, mas talvez vai faltar a data, né? Pode até ter isso, aquilo, enfim, vai faltar, então não vai dar certo, né? Então, dado que a gente lance exception, a gente pode registrar isso no banco de dados, né? Que nem eu falei para vocês, como se fosse uma work queue lá, uma fila tudo bonitinho. Pode colocar no Excel também que, ó, não deu complete, deu exception, mas essa foi exception, entendeu? A gente acaba deixando um pouco mais robusto também, acaba sendo interessante, certo, pessoal? Então, gente, é o seguinte, eu vou colocar o meu try catch dentro desse for, tá? Porque, querendo ou não, pensa comigo, quando a gente está desenvolvendo uma automação low code, a gente tem toda a nossa etapa lá do work, né? Querendo ou não, um item depois do outro, ele acaba sendo o get next item lá, né? Para pegar o próximo item da fila, é como se fosse esse for aqui, certo? Se vocês forem pensar, é algo nesse sentido, tá? Então faz sentido eu deixar um try catch dentro disso aqui, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos começar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um try aqui, tá? E aí eu vou identar tudo isso aqui para frente. Eu vou colocar aqui, pessoal, um exception, tá? Ali embaixo, opa, aqui, ó. Quer ver? Nessa parte aqui, beleza? Aqui dentro do exception, pessoal, aí sim eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso escrever isso no Excel, tá? Tudo bem, aconteceu alguma exceção no Excel? Bom, se acontecer alguma exceção no Excel, vai aparecer aqui, querendo ou não, vai estourar aqui também, pessoal, aí não tem o que fazer, é alguma coisa do Excel mesmo, né, sistemático ali, ou seja, não foi uma exceção mapeada, né, mas a gente pode, por exemplo, mapear uma exceção que a gente for lançar caso não encontre o número do invoice, algo nesse sentido, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é o seguinte, ó, vamos observar aqui. Aqui está tudo certo, está tudo dentro de um try agora, né? Então, a gente tem essa resiliência já, tá? Se tiver o match number, então pega o grupo e escreve ali, beleza. Se não, vamos fazer um raise, né? A gente pode pegar aqui, ó, pessoal, o raise exception, tá? E aí a gente pode criar uma exceção aqui também, ó. Inclusive, eu vou fazer dessa forma, e aí couldn't find invoice number, tá? Vou apagar aqui. Então, a gente pode colocar isso aqui dentro. Da mesma forma, a gente pode colocar aqui nesse else também. Couldn't find invoice date. Beleza? Então, olha só que legal. Já fica legal aqui. E ele vai recuperar essa exceção aqui. Nesse caso, pessoal, eu posso, né, utilizar daí do Excel aqui, ó, WSD, né? E aí eu posso colocar aqui, ó, exception, tá? Eu posso colocar as chaves aqui, format, e aí eu passo, por exemplo, o E. Tá bom, pessoal? Dessa forma, eu sei que eu tenho a minha exception aqui, tá? Ou seja, exception, dois pontos, e aí o que aconteceu, né? Nessa exception de fato. Se for essa que eu lancei, vai aparecer isso aqui, couldn't find invoice number, tá? Inclusive, eu posso até fazer um teste, ó. Aqui eu posso até tirar os dois pontos do date para a gente fazer esse teste depois, porque ele não vai acabar conseguindo encontrar aqui o date, né? E dessa forma a gente segue. E aí agora sim, pessoal, não sei se vocês lembram da aula passada, mas para a gente fazer uma verificação do last empty line, aí sim a gente pode utilizar, ao invés da coluna A, pessoal, vamos utilizar a coluna D, porque a gente tem certeza de que a D, ela sempre, supostamente, né, ela é para ter um status, independente se a gente tiver o número do invoice ou não, se for possível pegar ou não, né, então a gente sempre vai ter ali um status e ele consegue fazer essa verificação para a gente, certo? Então, agora o nosso last empty line ele também está sendo feito, esse cálculo está sendo feito através da coluna D aqui também. E lógico, né, nessa linha do last empty line, a gente não pode esquecer também de colocar isso aqui, né, pessoal? Então, a gente faz, querendo ou não, uma soma aqui last empty line mais 1,
Porque se ele tiver completed, beleza, executou, mas se não tiver completed, então a gente também precisa fazer essa soma, porque ó, deu exception, mas ele vai acabar indo para o próximo item querendo ou não, certo? Dessa forma, pessoal, vamos lá então, ó. Vamos na realidade... deixa eu apagar esse print aqui, porque não está fazendo sentido, né? Create Excel file não faz sentido, não. O que eu posso fazer é o seguinte, né? Vamos colocar aqui, ó. Eu posso colocar error processing file. E aí sim eu coloco aqui o E, porque a gente não tem certeza, né? Por exemplo, Davi, mas você pode pegar o número do invoice e tal. Posso até, né, pessoal? Mas eu não sei se eu vou conseguir pegar, né, o número do invoice. Pode ser que essa exception ela ocorra justamente no número do invoice, né? Então faz mais sentido eu colocar um erro assim, um pouco mais genérico, certo? Claro, aqui, pessoal, você poderia criar uma variável, verificar se ela está vazia ou não também, tá? Deixando ela mais robusta nesse sentido, não tem problema, tá? Mas eu quero realmente focar aqui, mostrar um pouco para vocês mais mesmo essa questão da exception, tá bom? Vamos executar então? Olha só, ver o terminal aqui, eu vou executar, tá? E aí, lógico, ele vai dar erro aqui, pessoal, em todos para mim. Mas vocês podem perceber, olha que legal, ele não parou no primeiro. Eu acho que é essa a ideia aqui, acho que é essa a ideia principal. Se vocês forem perceber, ele fez o loop todo, tá? Ele tentou, try, except, ou seja, recuperou, catch, vai para o próximo, entendeu? Acho que essa é a ideia aqui, pessoal. Então, ele conseguiu processar o item aqui, o próximo item também, e o próximo item também, e por aí vai. Vamos abrir esse Excel para a gente dar uma olhada na web ali também, tá? Olha só, pessoal, que legal. Então, ele estourou todas essas opções. Aqui eu percebi que eu fiz um erro ali, né? Eu coloquei, eu devo ter copiado e colado e esqueci de mudar, né, pessoal? Porque ele achou o invoice number, ele só não achou o date, né, pessoal? Então, couldn't find invoice date, né? A gente vai mudar isso daqui a pouco. Então, olha só, pessoal, só vamos mudar aqui, ó. No caso aqui é date, tá? Do match date, mas também a gente pode adicionar aqui uma certa robustez, pessoal. Então, um tipo de refatoração que eu posso fazer aqui, pessoal, é o seguinte, vocês veem que eu tenho aqui então, eu criei essa variável dentro do if. O que eu poderia fazer aqui? Colocar esse match number do grupo que veio do regex, eu tiro isso aqui e coloco direto na variável que eu criei, tá? Inclusive isso aqui eu posso até apagar porque é uma linha a mais, tá? Então match number.group1. E aí, claro, isso aqui foi para o match number, eu posso fazer a mesma coisa com o match date aqui para não acabar tendo esse problema depois também. Dessa forma, pessoal, a gente fica só com uma linha aqui, ó, fica até mais clean, né, melhor também. Eu diria, pessoal, tá, sinceramente, até pensando como automação aqui mesmo, a gente deixa o file para a gente ter a referência do arquivo, tá bom? E aí ele vai escrever para a gente o arquivo, né? Aliás, perdão, ele vai escrever o nome do arquivo para a gente no Excel quando acontecer uma exceção e também a exceção em si, tá? Por quê? Porque se acontecer uma exceção, pessoal, querendo ou não, né? Seja se ele encontrou ou não, aliás, seja se ele não encontrou um invoice number ou se ele não encontrou um invoice date, de qualquer forma, ou essa automação vai ter que ser, esse item, né, vai ter que ser processado novamente, seja por uma automação ou manual, tá? Então, eu acho que essa é uma boa interpretação para a gente pensar aqui um pouco mais na visão geral da automação em si, tá? Isso significa, pessoal, que... Porque, né, se vocês forem ver, se acontecer uma exceção aqui do couldn't find invoice number, então ele não vai conseguir preencher nada também, digamos assim, na coluna A, certo? A gente teria esse mesmo problema aqui também, tá? Então, pessoal, vamos fazer um teste. Vamos colocar aqui, ó, ele é para dar exceção, tá? Vou dar um clear, Python 3, tá? E aí vocês veem então que ele deu todos os erros aqui também, tá? O que está acontecendo? Davi, nossa, por que está assim? Eu dei uns prints aqui, pessoal, para mim dar uma olhada nessa questão e eu até recomendo que talvez você faça o mesmo, ó. Então, se você fizer um print no match date, match number, você vai conseguir ver que no match number ele trouxe, ó, por exemplo, o invoice, tá? Então ele traz o grupo 1, né, o atributo group do objeto match, tá? E aí depois não, ó, none, ele traz none para o match date porque ele não conseguiu encontrar, tá? Então eu vou apagar esses prints e se vocês verem, se eu executar daí isso daqui novamente, ó, ele traz linha a linha certinho aqui também, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos apagar esses arquivos. Delete, agora é para estar tudo certinho mesmo. Então eu vou dar um clear, vou rodar novamente aqui, Python, perdão pessoal, dar um date aqui. Na verdade foi até bom, né, que daí a gente vê o erro e vê quando ele dá certo também, né. Então vamos lá pessoal, olha que interessante, aqui ele trouxe o invoice para nós, tá.
trouxe o date e trouxe o file name e o completed, beleza? Legal, show de bola, tá funcionando. Agora, pessoal, se vocês forem ver, ele trouxe pra gente também o nome, aliás, o nome não, o número do invoice, né? Ele não trouxe a data, porque deu a exception do couldn't find invoice date, né? Aqui ele trouxe o número do invoice, por quê? Porque antes do except, dentro do bloco try, ele conseguiu ler, né, corretamente ali o número do invoice e trouxe, beleza? Aí depois aconteceu a exceção da data, ele não conseguiu trazer a data e foi para o except e aí trouxe a exceção aqui, certo, pessoal? Pessoal, então é isso, eu vou dar um pouco menos de zoom aqui, mas esse é o nosso código até agora, tá um pouco mais robusto, né? Tá bem robusto já eu diria, muito bom, com certeza aqui é um script que pode já ser executado, tá com o loop ali dos itens feito corretamente, né? A gente também está estourando, fazendo os try catches ali da maneira correta. Caso você veja uma oportunidade, por favor, uma oportunidade de deixar mais robusto, melhor essa automação ainda, por favor, pode deixar aí nos comentários, não tem problema nenhum, vamos trocar essa ideia aí, trocar conhecimento também. Mas, pessoal, para essa aula, então, é isso. E na próxima aula, a gente finalmente vai, então, integrar isso aqui com o banco de dados, utilizar uma biblioteca para a gente conectar no banco de dados MySQL e colocar os dados lá também. E a gente vai mexer no Workbench para criar essa tabela também, criar o database, tá? Então, é bem interessante, a gente deixa a nossa automação super completa com Python aqui. Beleza, pessoal? Obrigado por terem assistido. Vejo vocês na próxima aula.